A oração muda qualquer situação. Bom dia, paz seja convosco. Vamos orar nessa manhã com o texto da Palavra de Deus. Eu convido você a orar comigo e antes disso, compartilhe essa oração com mais alguém da sua família. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe a sua família. Oremos juntos com o texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Fala da oração de Jabes, uma oração que mudou a história, uma oração que mudou a trajetória de um homem e da sua família. Vamos ler então a Palavra de Deus, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores eu dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, a oração dele, curta, mas eficaz. Invocou ao Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e se meus termos amplificares, se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e na minha Bíblia, a versão revista e corrigida, aqui na minha Bíblia, palavra-chave, tem reticências, do mal não seja aflito, reticências, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Veja que essa oração não é tão longa, mas é ao Deus de Israel. A oração talvez não seja tão aparentemente eficaz ou eloquente, porém é uma oração que muda a história de Jabes. Ele foi gerado no momento que causou muitas dores à sua mãe, e por isso o nome Jabes está voltado para o significado de gerado com dores. Então ele carregava uma história negativa, ele causou mal à sua mãe no momento do seu nascimento. Mas em determinado momento da sua história, Jabes ora. E quando nós resolvemos orar, nós podemos estar resolvendo mudar a história da nossa vida. Quando nós resolvemos orar, podemos estar mudando a história do nosso ministério, da nossa família. Quando nós resolvemos orar, podemos estar mudando a história da nossa empresa, da nossa cidade, da nossa nação. Podemos estar mudando a história daqueles que andam conosco. Vamos orar nessa manhã como Jabes orou. E diz que ele orou de forma incisiva. Se me abençoares muitíssimo, não é pouco. Se o Senhor for comigo, permitir que do mal não seja aflito. E ele disse também, se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares. Você gostaria de ter os seus termos amplificados? Eu quero. Que nessa manhã o Senhor nos abençoe muitíssimo, não pouco. Que nessa manhã o Senhor amplifique os nossos termos, para nós firmarmos bem as nossas estacas, tomarmos posse daquilo que o Senhor nos deu. Que nessa manhã o Senhor nos abençoe muitíssimo. Que Ele não deixe que sejamos afligidos pelo mal, e que nessa manhã nós recebamos a resposta de Deus, como Jabes recebeu. E diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. 1 Crônicas 4, 10. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Que Deus nos conceda nesta manhã aquilo que nós temos pedido. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus queremos orar como Jabes.
Queremos pedir, Senhor, como Jabes pediu, uma mudança de história. No meio da sua angústia, no meio da sua tribulação, no meio da sua, ó Deus, do seu anseio de mudar, diante do nome que lhe fora colocado, da história que ele carregava, ele orou: se o Senhor me abençoar muitíssimo, ele fez uma promessa, se o Senhor amplificar os meus termos, se a tua mão for comigo, Senhor, se a tua mão for conosco nessa manhã, nós venceremos todas as coisas. Que a tua mão seja com cada um dos teus filhos nessa manhã. Ele disse também: se o Senhor fizer que os meus termos sejam amplificados. E a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor ouviu a oração de Jabes. Então, Pai, ouve a oração de João Neres, ouve a oração de Lúcia, de Maria, de Márcia, de Isabel, de Cristina, de Davi, de Abraão, de Daniel, ouve a oração de José, ouve a oração de Cristina, ouve a oração de Lucia, ouve a oração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Ouve a oração de André, ouve a oração de Pedro, ouve a oração, Senhor, de cada um dos teus servos que ora comigo nesta manhã, do norte ao sul, do leste ao oeste, no Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor ouça a oração como ouviu a oração de Jabes, e que o Senhor venha nos conceder vitória, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, como abençoaste a Jabes. Nós oramos e declaramos essa palavra profética sobre a vida de todo aquele que crê, e nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém. A oração de Jabes mudou a sua história, e a nossa oração mudará a história do nosso dia, em nome de Jesus. Amém.